Obrigado por essa aula que temos agora. Que o Senhor abençoe o pastor Edson, o irmão Barbosa, o pastor Edson Valiante, que estará conosco, e também toda a equipe de apoio da Associação Paulistana, mas principalmente esteja com cada aluno nesse momento, que possamos aprender mais sobre ti, o que o Senhor prepara para nós, e que possamos aprender a tua mensagem e levar a mais pessoas. É por isso que oramos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, boa noite, irmãos, queridos alunos, né? Nós temos agora a alegria de termos uma outra matéria, que é praticamente continuação da matéria de Cristologia, e nós temos aqui um pastor com larga experiência, um amigo nosso, que está nos acompanhando pelo menos há mais de 8 anos, né? Quando estávamos lá na Paulista Sul. E então, uma alegria ter conosco o pastor Edilson Valiante. Pastor Edilson, ele foi, durante muitos anos, professor de teologia lá em Engenheiro Coelho, no NASP. Foi pastor da igreja do NASP e foi ministerial, pode ser que eu esteja enganado, pelo menos 8 anos, né, pastor? Ou mais. 17 anos. 17 anos. Eu errei por pouco, né? 17 anos ministerial da União Sul Brasileira. União Central. Da União Central, é. Antigamente era União Sul, né? Mas é União Central. E ele tem dado essa aula de Trindade e Pneumatologia. É uma aula muito importante. Nós já divulgamos bastante essa apostila. A maioria dos alunos já está com essa apostila em mãos. Quem não pôde vir aqui na associação, mandamos pelo correio, e não é possível fazer essa matéria sem essa apostila, viu, irmãos? Não é possível, porque a matéria é de extrema importância. Então, pastor Valiante, que Deus abençoe na sua palestra, nas suas aulas, que os nossos alunos sejam enriquecidos com a sua matéria. Obrigado, pastor Edson. Prazer estarmos juntos mais uma vez. Só para acrescentar aqui, eu estou já lecionando essa disciplina para o Enem, lá na Sul, em outros lugares, né? Há mais de 20 anos já. Então, tenho, né, fora o tempo que eu lecionei para a Faculdade de Teologia, essa disciplina também. Apenas um detalhe importante, que a partir de hoje é o primeiro dia que eu sou um pastor jubilado. Até ontem eu fui o secretário ministerial da União. De hoje em diante, né, eu sou um pastor jubilado. Sou companheiro do pastor Edson aí agora na Jubilado, jubilação. jubiloso, né? Estou tentando, pelo menos. Mas importante realmente nós estudarmos essa disciplina. Eu tenho certeza que ela vai mudar bastante o conceito que vocês têm a respeito de Deus. Nós vamos estudar hoje, talvez um pouco, na próxima aula, na quinta-feira. Nós temos, né, pastor Edson, são 2 semanas ou são 3 semanas? Olha, pastor, o senhor tem quantas semanas quiser, viu? Então vamos Não gosto. caprichando aqui para a gente não ter problema. Então, nós vamos, então, hoje e possivelmente na próxima aula, tratarmos sobre o tema da Trindade. Faltar um pouquinho ainda, vai passar para outra. E depois nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo. E essa introdução à doutrina do Espírito Santo, que a gente chama a doutrina da divindade ou da Trindade, ela é importante para que você compreenda realmente as dimensões da divindade. Lógico que nós temos uma limitação muito, muito séria. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, as limitações que temos nesse estudo. Mas apenas para... Há 2 conselhos que eu vou dar agora a vocês. Primeiro deles, não fiquem tentando ler na apostila aí as aulas, tá? A apostila é importante, tudo certo, e eu pediria a vocês apenas o detalhe de acompanhar a aula, compreender a aula. Depois você volta na apostila, dá uma lida na apostila. Não necessariamente aquilo que eu vou falar aqui está todo o conteúdo na apostila. Lógico que a maior parte,
mas eu gostaria que vocês tivessem uma compreensão do tema. Então, prestar atenção na sala de aula é muito mais importante do que ficar tentando achar aí na apostila o material que nós estamos usando. E vamos tratar aqui em sala de aula. Outra coisa importante é que nós vamos ter um trabalhinho cada semana. Então, tem um trabalhinho para esta semana, tem um trabalhinho para outra, e assim vocês vão fazendo aí uma liçãozinha de casa. O professor gosta de dar lição de casa. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem, o pastor Edson pode mandar depois virtualmente para vocês o texto, lessem o capítulo número 2 do livro Nisto Cremos. Então, o livro Nisto Cremos, o volume 2. Tá? Então, por favor, leiam, façam um resumo de uma página e, de alguma forma ou outra, entreguem isso. Eu sei que vocês têm os veículos de comunicação aí, via WhatsApp, via e-mail, etc., com o pastor Edson, então enviem para ele, ainda essa semana. Você tem hoje até segunda-feira da semana que vem para fazer esse trabalhinho. Aproveite que amanhã é feriado, são poucas páginas, você vai ler o Nisto Cremos, volume 2, desculpa, capítulo 2, a crença fundamental número 2. Então, depois aí nós teremos, no final, uma provinha que o pastor vai aplicar para vocês aí via o próprio sistema de Google Docs, alguma coisa para vocês responderem. Tá bom? Então, é um prazer, mais uma vez, começarmos aí a turma com vocês. E quando nós nos encontrarmos em algum lugar, vocês digam, olha, pastor, encontrei com você lá no curso da Paulistana, né, do Erém da Paulistana, e eu ficarei contente em saber que você é um dos nossos alunos aqui. Naturalmente, a maioria de vocês está com a câmera desligada, eu estou entendendo que vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Eu vou usar aqui um PowerPoint para servir de base, de roteiro para todos nós aqui, e, na medida do possível, eu vou, no final de cada dia desses, abrir uns 5 minutinhos aí para as respostas, para perguntas e respostas. Caso seja um tema que ainda vamos abordar no futuro, ou a resposta que eu ainda darei em aulas, aí nós vamos ver isso, aí passamos para outra, tá bom? Muito bom, então. Eu vou dar a abertura aqui. Nós vamos, hoje, nesse primeiro momento, estabelecermos alguns valores que são importantes que nós compreendamos em relação à divindade. Depois nós vamos passar um pouco da história para vocês e como esse conceito de divindade é compreendido durante a história, compreendido durante no período da igreja cristã primitiva, na história da igreja cristã e também no adventismo. Eu tenho certeza de que esse é um tema muito importante. Só para vocês terem ideia, então serve como abertura aqui para vocês terem como informação. Nós temos, como igreja, não é? Como igreja adventista do sétimo dia, de vez em quando, algumas dificuldades com movimentos que são, a gente chama de heréticos, ou movimentos que não creem exatamente aquilo que a igreja adventista aceita como verdade e, por conseguinte, da palavra de Deus. Eu queria que vocês soubessem que um dos temas, eu estou falando em termos do adventismo mundial, não necessariamente aqui em São Paulo ou em outros lugares, aqui mais próximos da gente, embora nós tenhamos, sim, aqui em São Paulo, uma igreja adventista, ela naturalmente já foi desligada, ela nunca pertenceu à igreja, foi criada por um grupo de irmãos que não creem na Trindade. E, de vez em quando, aí a gente tem, né, informações desse tipo de adventistas, são chamados adventistas históricos, alguns deles se chamam históricos, outros adventistas não trinitarianos, tem uma série de coisas. Então, é um tema que é importante nós termos conhecimento. Além do mais, eu posso arriscar aqui. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, não tem uma compreensão mais própria a respeito de quem é Deus e da natureza dele. Alguns de nós, adventistas, infelizmente, não é? Pode ser que não seja o caso de você, mas
esbarra, eu encontro muito por aí. Não é que o adventista radical, aquele que é contra né, diríamos, a trindade. Nós temos muitos adventistas, na realidade, na prática, são triteístas, né? Creem na existência de 3 deuses. Então, e nós não somos triteístas, nós somos monoteístas. Então, essa compreensão, ela é importante. Eu vou compartilhar com vocês, acho que eu estou habilitado aqui a compartilhar, né, pastor Edson? Um Sim, PowerPoint, eu vou o indo e Rinaldo é que voltando. está nos acompanhando. O Rinaldo é que nos acompanha. Você, Rinaldo, Rinaldo, é o que está escrito curso de teologia nele, AP? é ele mesmo. Então, tá. Estou habilitado aqui, então, Rinaldo? Tá. Ok. Então, ó, eu vou e volto no PowerPoint para tentar ilustrar para vocês e termos a nossa classe. Eu estava pensando que ia ter umas 20, 30 pessoas, hein, pastor Edson? Estou olhando aqui, tem 91 pessoas Mas vai conectadas. aumentar, pastor, vai aumentar. Tá bom. Então, é um grupo bem numeroso e espero que Deus realmente nos abençoe. A minha oração é que Deus nos abençoe a todos ao estudarmos a respeito dele. Vou compartilhar então aqui para que vocês tenham a informação mais precisa. Né? Espero que vocês estão. Então, a primeira parte da nossa disciplina eu estou chamando de Conhecendo a Divindade. Vocês vão entender que eu vou preferir usar o termo divindade do que trindade. Depois eu vou explicar lá no. Daqui a algum tempo eu vou, no decorrer da nossa disciplina, eu vou tentar explicar isso para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar, como eu já disse, são os chamados pontos estruturantes. Então, é a base sobre a qual eu vou construir a minha compreensão a respeito de Deus. Então, aqui estão alguns elementos muito importantes. Então, o primeiro deles é a nossa limitação. Limitação da criatura e da não existência de declaração explícita a respeito da divindade na Bíblia. Então, o primeiro ponto aqui é a limitação da criatura. Vejam, todos nós sabemos, vocês já devem ter entendido isso em outras disciplinas, se não pela Bíblia, né, nós sabemos disso, nós todos somos pecadores. E nós estamos vivendo num planeta sob a influência de 6.000 anos do pecado. Então é óbvio que nós somos criaturas e ainda criaturas que são, infelizmente, diríamos, afetadas por esse vírus chamado pecado. Se não fosse isso, nós temos que entender também que nós somos criaturas. Como pode a criatura compreender totalmente a natureza do seu Deus? Quando eu falo de conhecer a Deus aqui, eu estou falando conhecer a sua natureza. Não estamos aqui tentando ver quais são, diríamos, tentamos descobrir aqui qual é o caráter de Deus, ou descobrirmos os atributos de Deus, ou como Deus se revela. Isso nós sabemos de forma muito clara na Bíblia. Quando eu falo de conhecer a Deus, eu estou falando a respeito da sua natureza, quem realmente ele é. Então, nós temos essa limitação. Para ilustrar esse ponto, eu gostaria de citar uma ilustração que é atribuída a Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado como o maior teólogo da Igreja cristã. Ele viveu no quarto, quinto século, depois de Cristo. Ele era bispo da cidade de Hipona, ou de Hippo, que é uma cidade no norte da África. E, né, portanto, eles estavam um dia na praia, ali no mar Mediterrâneo, e viu um garoto com uma cabaça, com uma cuia. Hoje seria um baldinho plástico. E essa criança brincava na areia. E essa criança fez um buraco na areia, um buracão, e começou a ir até o mar, encher a sua cabaça, encher aquele recipiente, aquela cuia, e vir e jogar no buraquinho que ele havia feito.
E ele fez isso dezenas de vezes. E ali o Agostinho, impaciente, chegou para ele e perguntou: e daí, garoto, o que você está tentando fazer? E a resposta do garoto foi surpreendente. Ele disse: eu estou tentando colocar o oceano, aquele mar todo, dentro do meu buraquinho. Então, quando nós estamos lidando com Deus, quem somos nós para compreendermos a Deus? Mesmo que nós fôssemos seres perfeitos, como são os anjos, como são outras criaturas que nós sabemos, né? E como foi Adão e Eva antes do pecado, como foram Adão e Eva antes do pecado. Veja, mesmo que nós tivéssemos essa condição, nós já teríamos um limitador extraordinário. E agora imaginem vocês, seres pecaminosos, com a natureza pecaminosa, tentando compreender a Deus e conhecer a Deus. É uma certa tolice isso. Se não bastasse, há também outro fator que eu coloquei aqui nesse primeiro slide. Nós não temos nenhuma declaração explícita na Bíblia a respeito da natureza de Deus. Repetindo, nós temos dezenas, centenas de referências, milhares de referências a Deus na Bíblia. A forma que ele age, o caráter, os seus atributos, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, né? Os atributos de santidade. Temos uma vasta, um descrever vasto da Bíblia sobre isso. O caráter de Deus. Deus é amor. Essencialmente amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4,8. Então, é óbvio que esse é um dos fatores. Mas por que isso, pastor? É simples. Porque a Bíblia não foi dada com essa intenção. A intenção da Bíblia não é descrever a natureza do Criador. Não é um livro em que Deus vai agora se revelar e dizer quem ele é, como ele é. Não existe isso. O livro foi escrito para a nossa salvação, para que nós tenhamos realmente condições. Eu tenho que pôr o ar-condicionado aqui em casa, porque o negócio está feio aqui. Está quente. Então, percebam, nós vamos... Aumentei um pouquinho mais aqui, que está ficando quente aqui para mim. Hoje uns recordes aí de calor, né? Então, percebam, esse é um ponto que nós temos. Nós não vamos, se você acha que nessa classe aqui você vai aprender exatamente tudo a respeito de Deus, né, e vai ter compreensão a respeito dele totalmente, desculpe frustrá-lo. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque nós não temos essa informação. Essa informação, eu conheço Deus através de onde? Eu conheço Deus através da palavra de Deus, da Bíblia, da revelação. Eu conheço a Deus a partir da natureza, tá? Isso aí eu encontro evidências desse Deus criador, né? Não temos dúvida nenhuma. E também encontro evidências em Deus na minha razão, na forma de pensar, nas estruturas da minha mente, na forma em que eu organizo as ideias no meu cérebro. Então, essas são as fontes para compreender a Deus. E a Bíblia, naturalmente, é a palavra de Deus, e ela é que vai trazer toda diríamos, o arcabouço para que nós aqui compreendamos realmente quem é Deus e como ele se manifesta. Então, vejam, esse é um primeiro dos elementos fundamentais que eu traria aqui. Mais um elemento desses é a natureza da revelação. O que eu falo aqui por natureza da revelação bíblica? A revelação bíblica, ela é progressiva. Tá? Então, aqui está um ponto, ela é progressiva. Vamos lá. No início, quando eu abro a Bíblia, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu tenho aqui em Gênesis, desde cara, do primeiro verso da Bíblia, eu tenho uma descrição bem clara a respeito de quem é o Criador e como ele criou.
Agora, eu não tenho em Gênesis 1, nem talvez no livro de Gênesis, a ideia plena de um Deus trinitariano. Nós vamos perceber que existe uma construção no decorrer da Bíblia. E isso vai se manifestar de forma mais intensa com a revelação de Jesus Cristo. Como vocês já fizeram cristologia, imagino que foi com o pastor Vicente que deu essa matéria para vocês. Sim, sim. E o pastor Vicente, se eu imagino, ele foi meu aluno, então deve ter passado esse tipo de conteúdo para vocês. É muito interessante ver como que o próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, trata do assunto. O que ele diz lá o que diz Hebreus 1:1? O que Paulo fala lá? Havendo Deus falado, se comunicado, se apresentado de muitas formas a muitos profetas anteriormente. Deus falou através dos profetas, mas agora, em nossos dias, ele fala de forma plena, de forma completa a respeito de Jesus Cristo. Então, eu tenho indícios de Jesus Cristo no Velho Testamento. Lógico que temos. E alguns dos textos, né, chamados os textos cristológicos, ou declarações objetivas, como Isaías 53, como Isaías 9, verso 6, né, que claramente trata a respeito desse Pai da eternidade, dessa criança que viria no futuro, que seria o chamado de Pai da eternidade. Depois nós temos, né, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Temos muitos versos no Velho Testamento. Mas o quadro pleno a respeito de Jesus, ele virá naturalmente a partir dos evangelhos, com a encarnação de Jesus. Então, como que a Bíblia termina? Vamos lá agora. Nós começamos em Gênesis 1:1 e vamos agora a Apocalipse 22. Como que a Bíblia termina? Ela termina com uma oração. E essa oração é: ora vem Senhor Jesus. Então, nesse período, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, a revelação foi cada vez mais progressiva em relação a quem é Deus e como ele se manifesta. E as ações dele. Então, eu tenho que entender que a Bíblia, se eu pegar só o livro de Gênesis, ou só o Velho Testamento, eu vou ter uma compreensão a respeito de Cristo, mas não é plena. O próprio Jesus disse o quê? Examinem, vocês que examinam as Escrituras. Vocês vão encontrar nessas Escrituras, a minha pessoa, disse Jesus. E elas testificam de mim. E elas levam o caminho da vida eterna. Mas, no Novo Testamento, é óbvio que nós vamos ter, né, uma exposição muito mais clara a respeito da ação do Filho, a ação do Espírito Santo. Ações essas que nós não temos de forma assim tão explícita no Velho Testamento. Muito cuidado a gente tem que ter com essa expressão revelação progressiva, porque para alguns, se eu tenho uma ideia hoje, uma revelação de Deus hoje, então tem que a ideia de progressiva dá a sugestão de que alguma coisa foi mudada durante esse período. Veja, esse é um conceito equivocado. A revelação é progressiva no sentido de como ela vai se tornando mais intensa e mais clara e mais objetiva. Não que eu tenha negação, que uma revelação que eu tenha hoje, mais recente, seja mais fidedigna do que uma revelação que Deus deu lá no passado, no Velho Testamento. Não há uma negação daquilo que foi dito. Assim, um crescimento de informação, diríamos, ou de revelação. E é isso que eu estou chamando de revelação progressiva aqui. Vamos lá de novo. Vou compartilhar para passarmos ao terceiro ponto dessa nossa introdução. Outra coisa é que nós devemos ter muito cuidado com a linguagem bíblica, que é antropomórfica quando ela se refere a Deus. Tá? Então, prestem bem atenção aqui para vocês depois não dizerem que eu disse coisas que eu não disse. Por favor. Então, pare aí agora. Se está dirigindo, presta atenção naquilo que eu vou dizer.
Veja, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico é claro. A imagem e semelhança. Ellen White vai mais fundo e diz que essa imagem e semelhança ela tem que ver com os aspectos, né, intelectuais, com os aspectos morais, com aspectos sociais e, inclusive, também os aspectos físicos. Mas nós temos que admitir que a forma humana ela não é exatamente a forma de Deus. Deus tem a sua forma, que não é a nossa. Nós somos criados à imagem, à semelhança. Nós não fomos criados iguais a Deus. Então, a natureza humana, ela é semelhante em alguns aspectos, quando criada lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, naturalmente não agora com o pecado, que naturalmente o pecado degradou muito mais ainda a imagem de Deus em nós, a ponto de nós sermos moralmente falhos e pecadores, moralmente mortos para a justiça, mortos para fazer o bem, mortos, né, pelo pecado. Então, compreendam aqui comigo. Quando a Bíblia se refere a Deus, ela se refere usando uma linguagem que tem que ver com a forma humana. Antropós, ser humano. Né? E a questão da forma que aparece no texto bíblico parece indicar que Deus tem exatamente a mesma forma que a gente, mas não é assim. Então, quando eu encontro na Bíblia dizendo que Deus, né, com os seus dedos, ou Deus com os seus ouvidos, Deus com a sua boca, Deus com os seus olhos, olhou para a terra, não quer dizer que Deus tenha a forma humana e não tenha olhos iguais aos nossos, ouvidos iguais aos nossos, mãos iguais às nossas, pés, né? Um corpo como nós temos. Mas é a forma bíblica de se referir a Deus. Quando fala, né, que o próprio Deus escreveu com o seu dedo os mandamentos nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, não quer dizer que é um dedo exatamente igual ao meu, ou que seja, né, dedo, no sentido de carne, como nós temos. Então, nós temos que cuidar quando nós lemos a Bíblia. Em que sentido? A Bíblia ela foi escrita na linguagem humana, para que nós compreendamos a Bíblia, para que nós possamos tirar dela lições. Então, Deus na Bíblia aparece na forma antropomórfica, na forma de Deus, ou do homem. Mas não quer dizer que Deus tenha uma forma humana. Então, isso aqui, sempre quando você for ler o texto bíblico, você entende, ele está escrevendo aqui, né, o profeta está escrevendo, usando uma linguagem para que eu possa entender, mas não que Deus seja exatamente dessa forma. Voltando lá, então, no compartilhamento, vamos a mais um item que eu creio importantíssimo. É a questão de como a Bíblia foi escrita, na cultura judaica. A cultura judaica, prestem atenção nessa palavrinha aqui, ela é muito prática. Ela está estabelecida sobre fatos, sobre condições, não exatamente sobre pesquisa, sobre racionalização, sobre conhecimento teórico, nada. Ela é basicamente relacionada com a questão de fatos. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, todos os livros da Bíblia foram escritos sob a cultura judaica, sob o prisma da cultura judaica. No Velho Testamento não se discute, no Novo Testamento todos os escritores da Bíblia, de alguma forma, do Novo Testamento, eles tinham uma conexão diretíssima com a cultura judaica. Então, Paulo, ou qualquer um dos evangelhos, João, seja quem for, Pedro, eles eram judeus, né, e tinham a forma, a estrutura
estrutura mental da cultura judaica. É um pouco difícil explicar isso para vocês, mas vou tentar aqui facilitar a coisa. Quando nós pegamos uma pessoa oriental, um japonês, por exemplo, o oriental ele tem uma estrutura mental totalmente diferente da nossa, especialmente aqueles que viveram realmente dentro da cultura. Cada cultura ela tem, né, uma forma de entender o mundo, uma forma de explicar o mundo. A forma em que nós hoje, normalmente, não é, nós brasileiros temos, é a forma ocidental da cultura, que vem da Grécia, né, que vem daquilo que é chamado helenismo, do espalhar da cultura grega pelo mundo de então. E, embora o Império Romano tenha sido aquele que mais força teve, que mais tempo durou, né, no sentido das suas expansões, da sua influência militar, das suas leis, né, e um monte de outras coisas, a forma de governo, mas nós temos na cultura grega a grande mudança daquilo que nós chamamos do mundo ocidental, o mundo em que nós vivemos. A cultura do mundo oriental, do japonês, é diferente, do chinês, do coreano, eles pensam diferente da gente. Entendem o mundo de forma diferente da gente. Tem valores que são muito próprios a eles. Voltando aqui ao caso do judeu, né? Da cultura judaica. A cultura judaica ela não está preocupada realmente em explicar as coisas. Na Bíblia, nós percebemos que Deus se apresenta como um fato. E isso é o que importa. Quarta e última aula da disciplina Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Pessoal, tem um áudio aberto aí, por favor. Obrigado. Alguém que está escutando outra coisa no lugar de estar me prestando atenção aqui para a gente. Depois, na prova, vai ter dificuldades, hein? Reinaldo, vai fechando o áudio aí do pessoal. Foi meu áudio Obrigado. aqui. Obrigado. Não estou dando aula de psicologia aqui, por favor. Foi meu áudio aqui, gente. Cuidem aí. E prestem atenção aqui, né? Por isso que eu gosto que as câmeras fiquem abertas. Para que não haja... Né? Você está aí fazendo qualquer uma outra coisa, está aí com o som ligado, pensa que está assistindo aula. Com essa disciplina aqui não dá para você fazer isso. Você vai se perder, porque ela... Eu não vou dizer que é difícil, ela é complexa, ela requer uma atenção para a compreensão. Então, voltando ao caso, a cultura judaica ela é mais relacionada ao fato. Por exemplo, Deus, ele agiu no Êxodo. Pronto. Ele deu os mandamentos. Se fosse na cultura nossa, hoje, ocidental, nós quereríamos saber como Deus funciona. Como que Deus veio e falou lá no Monte Sinai. Na cultura judaica não existe isso. Há um fato, Deus se revelou, Deus se manifestou e ponto. Eles não estão preocupados. Vamos dar um exemplo já da nossa disciplina aqui que nós vamos estudar na semana que vem. Quando nós pegamos os evangelhos, ou Jesus falando, olha, eu vai vir um Consolador, o Espírito Santo, vai ficar com vocês, etc, etc, etc. Esperem por ele aqui e tal. Eles não começaram a ficar, Maria das Graças, por favor, feche seu áudio. Eles não ficaram aí perguntando quem que era esse Espírito Santo, como ele era. Eles apenas aceitaram o fato de Jesus Cristo ter dito para eles o que iria acontecer. Entendem? Então, nós temos que ter esse cuidado quando lemos a Bíblia. Muita da informação bíblica ela não tem diretamente a ver com a nossa cultura de hoje. Um outro exemplo, para que vocês entendam um pouco. Né? Os nossos filhos já nascem com a questão da cultura ocidental. Né? Criança começa lá nos seus 5, 6 anos, ela começa, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a criança ela está se defrontando com uma cultura, ela está formando a estrutura mental dela, e ela, então, começa a interrogar, porque ela vê
que todo mundo raciocina exatamente dessa forma. Mas isso faz parte da cultura ocidental, da cultura grega. Nós vamos falar bastante em grego aqui para vocês, no sentido da cultura e da filosofia grega, que ela está solta por aí. Nós somos, de alguma forma, ocidentais e temos essa compreensão. Então, a Bíblia ela não foi dada na cultura hebraica, desculpa, na cultura ocidental ou helênica. Ela foi dada na cultura judaica. Lá, estava tentando explicar quem é Deus. Hoje, somos nós que queremos saber como é Deus, como ele funciona, qual é a natureza dele. Então, nós temos que entender isso de forma bem clara. Vamos avançar. Mais um ponto aqui é o perigo da compartamentalização. Olha que palavrão, compartamentalização. O que eu quero dizer com isso? É um perigo da compartamentalização, porque muitas das pessoas que estudam o texto bíblico começam a ter uma ideia a respeito de Deus, como se Deus se manifestasse de forma mais intensa aqui ou ali. Por exemplo, muita gente, eu já vi isso, né? Sendo dito aí, escrito, seguinte declaração: olha, vejam, no Velho Testamento nós temos uma ação de Deus o Pai. Então, Deus, de forma para o Pai, de forma muito clara e abundante, está presente lá no Velho Testamento. Depois, nos Evangelhos, é Cristo. Então, Cristo, Jesus veio, né? É o período de Cristo, é a era de Cristo. E Cristo ascende aos céus e vem a era do Espírito. E nós hoje, de acordo com essa ideia, estamos vivendo a era do Espírito. E tem tanta gente que fala em Espírito aí e nem sabe o que está falando. Tem uma porção de gente que faz isso. Então, o que eu quero dizer com compartamentalização? Vocês vão entender até o final desses dias aqui que as ações da divindade elas não podem ser compartamentalizadas. Não sei se vocês lembram lá de Cristologia, se o pastor deu esse parecer a vocês, essa informação. Existiam aqueles que eram o modalismo, né? Forma de entender a Deus do modalismo dinâmico, formas de modalismo, com o patripassionismo. O que é o patripassionismo, por exemplo? É uma teoria a respeito de Cristo, e quem morreu na cruz do Calvário parecia ser Cristo. Parecia ser um homem, mas na realidade era o próprio Deus, Pai. Então, é como se Deus se manifesta com modos diferentes. Nós vamos entender que na Bíblia não existe compartamentalização. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão atuando conjuntamente durante todo o período da história humana. Então, não existe uma parte na história da humanidade onde só o Pai atuou, ou só o Filho, e hoje só o Espírito. É comum ouvir a frase, estamos vivendo na era do Espírito. Essa é uma ideia muito equivocada a respeito da natureza de Deus. Então, Deus sempre vai agir, né, em conjunto. A divindade ela está sempre presente. Não há manifestação de um ou outro de forma muito especial, assim como alguns colocam, excluindo o outro. Naturalmente, com funções diferentes, isso aí é óbvio, né? Mais um ponto importante aqui. Então, a influência da filosofia grega ao explicarmos a Deus. Lembra que eu falei da cultura judaica, como ela é? Agora eu vou falar sobre a influência da filosofia grega. Esse ponto aqui, ele é determinante para você compreender essa primeira parte da matéria. Então, a filosofia grega, Platão, Aristóteles, de forma especial, esses dois, mas com outros, né, também filósofos, eles vão nortear a forma de você
explicar o mundo, aquilo que é chamado de cosmovisão. Como que eu vou explicar o mundo que está ao meu redor? Então, a filosofia grega, ela tem formas de explicar essa cosmovisão, explicar o mundo. Como que eu entendo o mundo? De onde eu vim, para onde eu vou, essas perguntas ontológicas, para que existe a natureza humana, por que existe isso, não existe aquilo, quais os valores dessa sociedade, né? O que é considerado bem, o que é considerado mal, o que é considerado certo, o que é considerado errado, o que é considerado belo, o que é considerado feio. Tudo isso é composto a partir de uma visão filosófica. A filosofia é o quê? É a explicação que se dá para o mundo em que nós vivemos hoje. Então, aqui vem o problema, pessoal. A partir do segundo século, quando a igreja cristã primitiva, nós já percebemos isso lá no final do primeiro século, nós já percebemos evidências disso, pouco em Paulo, mas especialmente no Evangelho de João. Nós percebemos uma influência que vai se tornando cada vez mais importante da filosofia grega. Como que isso se deu? Naturalmente, pela expansão do cristianismo. O cristianismo nasce, né, no contexto judaico, está ali nos primeiros momentos só na cultura judaica. A partir de determinado momento, né, com Paulo, primeiro ali com Pedro, né, e a periferia ali de Jerusalém, onde, né, Pedro teve o encontro, capítulo 10 e capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, depois, a partir realmente da ação de Paulo, de Barnabé e das viagens missionárias de Paulo. Mas mesmo nas viagens missionárias de Paulo, vocês percebem de forma muito clara que o confronto que ele tinha era muito mais com o judaísmo do que com o mundo helênico, realmente. Lógico que pessoas que eram do mundo helênico, não eram judaicas, não tinham influência judaica na família, elas acabavam por, diríamos, também serem afetadas pelo cristianismo e convertidas. Mas nós vamos ter uma massa grande de conversos, né, que não eram judeus de nascença, a partir do final do primeiro século, né, Paulo, e a partir daí de forma mais intensa, e no segundo século. O problema está quando o cristianismo começou a ser explicado para o mundo pagão naquela época. Quando a gente fala mundo pagão, a gente fala em paganismo, muitos de nós entendemos que o pagão é aquele indivíduo sem moral, sem valor, um tipo, né, desprovido de conhecimento, uma pessoa inculta, uma pessoa tacanha. Nós não estamos falando disso. Não era um mundo que existia naquela época. Vejam, quando Paulo esteve em Atenas, na verdade, e toda aquela dinâmica, né, da cultura grega e da filosofia ali em Atenas, até surpreendeu de alguma forma a Paulo. Então vejam, quando no segundo século o cristianismo se defrontou de forma direta, então agora, com o mundo pagão, com o mundo filosófico, o mundo grego, a cultura grega, nas suas diferentes ramificações, como o cristianismo começou a ser passado e ensinado a eles? Os que fizeram isso de forma mais clara são chamados os pais apologetas. São chamados pais da igreja, ou teólogos da igreja, né? Líderes da igreja cristã, ainda ali no berço, né? Na cultura grega, falavam em grego. O cristianismo ele vai ter uma expansão violenta no mundo grego. Só depois, mais tarde, que a cultura latina vai ter certa influência, mas no início, praticamente, até 300 e lá vai cacetada, naturalmente a cultura
grega é que imperava. Então, esses pais apologetas, eles começaram a explicar para o mundo pagão, regido pelas ideias filosóficas gregas, usando as ferramentas, os óculos, as lentes da filosofia grega. Então, passou-se a explicar a Bíblia através de um valor filosófico. Eu acho que talvez, né, no afã de você explicar melhor e fazer compreendida a Bíblia, eles começaram a usar o ferramental da filosofia grega para explicar o cristianismo. Isso não foi uma boa solução. Pelo contrário. A partir do segundo século, a teologia cristã, olhem o que eu estou dizendo, ela vai ser grandemente afetada pela cultura grega, em várias formas, mas especialmente o platonismo, neoplatonismo, aristotelianismo. Então, é a partir dessa influência filosófica que o cristianismo se expande. Então, nós vamos perceber que existem muitas, né, das heresias que foram introduzidas, e também em relação à divindade, pela influência não diretamente da Bíblia, ou da cultura judaica em que a Bíblia foi escrita, mas pela influência da filosofia grega. Isso não para por aí. Vou dar um exemplo atual de como isso tem funcionado. É sempre assim. Vocês já devem ter ouvido falar na teologia da libertação, né, que surgiu aqui na América do Sul, em alguns países aqui, mas no Brasil teve os grandes teólogos da teologia da libertação. Eu tenho livros aqui em casa, minha tese doutoral é sobre esse assunto, então eu compreendo bastante esse tema. O que acontece? Né? O que tem de diferente na na teologia da libertação? É que usou-se, então, agora, as lentes da filosofia de Karl Marx, seu socialismo, seu comunismo, para ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Então, a Bíblia, desde o segundo século até hoje, passa por diferentes pressões filosóficas, cada um deles usando a sua ótica para ler a Bíblia. Agora eu pergunto, isso trouxe situações positivas? De forma clara, não. Porque a teologia, a partir do segundo século, ela vai começar a ser escrava de correntes filosóficas. No século XX, por exemplo, nós tivemos o chamado existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica que surge no final do século XIX e se expande de forma abundante aí, pelo menos até quase no final do século XX. Então, nós vamos perceber que existe uma série de teologias que vão buscar em filósofos existencialistas a explicação do texto bíblico. Então, por que muita gente pega a Bíblia hoje e não entende como nós entendemos? Por quê? Vocês compreendem? Porque estão afetados por influências filosóficas, sejam elas quais forem. Então, hoje nós temos, né, a teologia da esperança, a teologia do progresso, a teologia do processo. Temos várias formas de se fazer teologia, à la existencialismo do século XX. Hoje, nós temos a influência da filosofia pós-moderna. Então, tem os filósofos pós-modernos. Estão aí. E a teologia está sendo lida com isso. Não, então vem algum e diz assim, não, nós vamos de reinterpretar a Bíblia, reescrever a Bíblia de acordo com a cultura. Aí vem um René Niklevich, vem esse, vem aquele. Temos que traduzir a Bíblia para uma linguagem mais atual. Então, vejam,
todas estas são formas que surgiram lá no segundo século e que vêm se perpetuando na história do cristianismo. Agora eu pergunto, será que a teologia a respeito de Deus? Vocês vão ver logo, logo. Será que a divindade pode ser explicada desta forma, filosoficamente falando? Ou será que existe uma forma, né, de ter uma cosmovisão que seja bíblica e que não seja derivada de uma pressão filosófica? Vou dar um outro exemplo para concretar aqui o assunto. Eu já vi esse tipo de argumento sendo usado por aí. Ah, não, a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Ela não está na Bíblia. A doutrina da Trindade é uma ideia da filosofia. Então, nós encontramos pessoas que vão ter esse tipo de posicionamento hoje, que são aversos a essa influência filosófica e, em alguma forma, eles não estão totalmente errados. É que ter parcialmente errado quer dizer, né, quer dizer errado de alguma forma, mas existem situações. Então, se você entendeu essa questão aqui da influência da filosofia, da cosmovisão, como que eu vou explicar as coisas que acontecem ao meu redor? Como que eu explico o mundo? Filosoficamente, eu vou ler a Bíblia de acordo com essa visão filosófica. Tá? Então, muito da composição teológica que nós temos por aí nos livros de teologia das várias denominações religiosas, elas não são, às vezes, decorrentes diretamente do texto bíblico. Elas são decorrentes de tentativas filosóficas de explicar as coisas. Tá? Então, agora eu vou voltar lá na tela e vamos avançar um pouco mais. Espero que vocês tenham compreendido isso. Outra coisa interessantíssima é a forma em que nós, agora eu estou entrando num ponto aqui bem mais nosso, adventistas do sétimo dia. Por que nós lemos a Bíblia de forma diferente dos demais? O que há de diferente no adventismo? Vejam, é exatamente o método que eu uso para interpretar a Bíblia. Se eu vou usar um método de interpretação da Bíblia, que é fruto de uma tendência filosófica, eu vou entender a Bíblia de um jeito. Entendeu? Então, a forma, né, que isso em teologia chama-se hermenêutica. Quais os princípios, quais os valores pelos quais eu vou ler e entender a Bíblia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma forma muito peculiar de entender as Escrituras, que não é exatamente aquela que nós encontramos em outras tradições religiosas, no catolicismo, no luteranismo, no presbiterianismo, no batismo, movimentos pentecostais, será que eles têm alguma coisa? Então, por que nós lemos a Bíblia do jeito que nós lemos? E entendemos a Bíblia do jeito que nós entendemos? Por que nós temos lá as nossas 28 crenças fundamentais? A segunda delas em relação à Trindade. A primeira em relação às Escrituras, à autoridade das Escrituras, e em segundo, a questão da Trindade. Por que nós temos essa forma? Porque nós usamos o método gramático histórico de interpretação da Bíblia. É o valor do texto bíblico, é o valor da autoria do livro, para quem originalmente o livro foi escrito, o valor histórico, portanto, o valor das línguas originais, o valor de entendermos bem, né, a cultura judaica, entendemos bem o Velho Testamento no hebraico, entendemos o Novo Testamento que foi escrito em grego, entendemos os contextos que envolvem. Isso dá à Igreja Adventista uma forma muito peculiar e científica, porque é um método, né? Um método pressupõe, né, um rigor científico para o estudo da palavra de Deus. Em contrapartida, o que nós vemos aí no mundo da teologia normal por aí? Aí eu estudei muito isso, me defronto
sempre com isso por aí. Eles usam outro método de interpretação da Bíblia hoje. Hoje é o chamado método crítico histórico. Então, são teólogos que vão à Bíblia de forma crítica, eles não vão para aprender, eles vão para criticar o texto bíblico. A Bíblia passa a ser um livro como qualquer um outro. Então, você diz que a Bíblia, nós, ao lermos a Bíblia, nós entendemos que Deus age, Deus fala, Deus se comunica, Deus intervém na história. Mas, para o teólogo da atualidade, aquele que adota um método crítico histórico, ele vai à Bíblia como se a Bíblia não tivesse revelação nenhuma e fosse um livro escrito como qualquer um outro livro, onde Deus não tem lugar nenhum. A maioria desses teólogos, eu até duvido se creem em Deus. A maioria deles nem na divindade creem. Mas são teólogos famosos, vão à Bíblia e tal, né? Isso vem já sobre influência dentro do cristianismo, especialmente do século XIX para cá. E exatamente nesse período que surge um povo que tem uma mensagem muito importante a pregar, né? As mensagens angélicas de Apocalipse 14, em que claramente apontam a Deus como Criador, um Deus que deve ser entendido de forma clara e objetiva na Bíblia, e não um Deus que feito à la humanidade, né? Como se a Bíblia fosse um livro normal e que a pessoa de Deus, ou Deus na Bíblia, é apenas uma questão mitológica, né? Um exemplo disso. Meados aí do século XX, um pouquinho depois, surge um teólogo muito famoso. Ele vai expor um método de interpretação da Bíblia, que é chamado método de demitologização do texto bíblico. Em outras palavras, ele iria ler o texto bíblico, analisar o texto bíblico, ia remover do texto bíblico tudo aquilo que era, né, chamado, de acordo com ele, mitológico, que foi acrescentado e que não é realmente parte essencial daquilo que ele imagina ser o cristianismo. Então, ele vai ler a Bíblia através do método crítico histórico da sua, né, especialmente esse indivíduo, né, Bultmann, com as ideias da demitologização. E muita gente por aí é favorável a esse tipo de método, e é assim que se lê a Bíblia. Então, não existe um único método que os teólogos usam para entender a Bíblia. Além da filosofia, existe também um método de interpretação da Bíblia. E o método que o Adventismo usa é deixa a Bíblia falar. Vamos ler a Bíblia, o que ela diz. Vamos entender e crer na Bíblia como revelação de Deus. Então, isso nos torna muito diferentes daquilo que aparece por aí. Vou voltar aqui mais um aspecto importante do nosso conhecimento. E aqui, então, talvez esse seja o mais importante de todos para nosso estudo aqui. É o contexto do grande conflito. Lembra que eu falei, né, da chamada, cada filosofia tem a sua cosmovisão e tem a sua descrição da realidade, aquilo que é chamado metanarrativa, né? Cada filosofia tem a sua forma de explicar o mundo. A Bíblia, ela mesma, nas suas páginas, né, no seu conteúdo, de ponta a ponta, ela tem uma metanarrativa. Ela também tem uma visão, uma cosmovisão. Ela traz realmente valores que não são filosóficos necessariamente, mas que são valores importantes para nós explicarmos a realidade, compreendermos a Bíblia. E esse conjunto de ideias que estão latentes na Bíblia, nós chamamos da teologia do grande conflito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja que tem o grande conflito como sendo a grande metanarrativa para a compreensão das Escrituras Sagradas. Então, como que nós explicamos a origem do mal? Como nós explicamos o pecado? Como nós explicamos a dor? Como nós explicamos
tudo aquilo que acontece conosco. Como nós explicamos essas coisas? Do sofrimento que passamos, da tensão que existe entre o amor e o sofrimento, e todas essas coisas, como nós explicamos isso? Nós explicamos porque temos uma compreensão daquilo que é chamado grande conflito. Então, o grande conflito é determinante e marcante para a nossa compreensão das Escrituras. Pastor Edson, eu vou abrir aqui para um minutinho aí o nosso líder aí, para uma pergunta aí ou outra de alguém que, por um acaso, queira fazer até aqui do nosso conteúdo. É um conteúdo bastante, né, denso, eu entendo isso, vocês vão me chamar de esse professor é muito difícil, ele fala... Eu estou tentando simplificar aqui ao máximo, minha gente. Creiam nisso, viu? Pastor Edson sabe disso. Estou tentando aqui simplificar demais essas coisas. Mas, infelizmente, é assim que é o mundo que nós vivemos. Há alguma pergunta? Alguém teria uma pergunta? Parece que tem um irmão com a mão erguida aí, o irmão Éder. Por favor, irmão Éder. Sim, pastor. A colocação aqui é que nós, adventistas, somos historicistas, então. Podemos classificar dessa maneira. Ok. Exatamente. Nós somos historicistas do ponto de vista da... Vejam, quando a gente fala em historicismo, especialmente é a forma de entender as profecias bíblicas. Então, tem o historicista, tem o idealista, tem o futurista. Tá? São formas de entender a filosofia, ou, desculpe, as profecias bíblicas. E nós somos historicistas. E por que nós somos historicistas do ponto de vista da compreensão profética que nós temos? Porque nós temos o chamado método gramático histórico, o valor da história, da gramática, da língua original, o valor de nós compreendermos cada palavra no seu sentido original, no seu contexto, como aquilo aparece, como que as histórias, os conjuntos, os livros bíblicos são escritos. Então, essa é uma forma muito adventista do sétimo dia, sim. Podemos avançar, então? Obrigado, pastor. O que é isso, Amado? Vamos avançar, então, e nós vamos agora tentarmos compreender como que as diferentes... Quando a gente fala em Deus, né? Porque Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Né? Se é em mundo árabe, Alá, se é... Parece que nós todos estamos falando do mesmo tipo de entendimento a respeito de Deus. Eu tenho uma mão... Pastor Valente, o Barbosa tem uma Barbosa. pergunta aí. Então, depois do Barbosa, nós continuamos aqui. Então. Uma colaboração, pastor. Sim. Ninguém explica Deus. E se nós conseguirmos explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Muito obrigado pela sua explicação. Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos chegar a essa conclusão em algum momento mais à frente. Né? Mas nós vamos ter uma compreensão melhor a respeito de Deus. Não que nós vamos conhecer a sua natureza. Esse é o ponto. Eu estou fazendo aqui uma distinção bem clara que quero que fique na mente de vocês. Nós não temos como criaturas de compreender quem é Deus, a natureza de Deus. Mas nós podemos conhecer muito bem o Deus que se revela no seu caráter, nos seus atributos, nos seus feitos, nas suas ações na história. Isso aqui nós temos muito bem. A compreensão plena, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu não compreendo é a natureza de Deus. Quem é esse Deus? Como é a natureza dele? Quem é ele? Agora, o que ele faz, como ele age, como ele se revela, isso nós temos plena compreensão na Bíblia. O problema é, que vocês vão ver, é quando nós queremos compreender esse Deus aqui de forma filosófica. Tá? Então, existem N explicações filosóficas para tentar explicar esse Deus. E agora surgiu mais uma mão e eu queria continuar, mas vamos lá. Vamos a Laura. Laura. Sim, Laura. Nós não estamos escutando você. Abre o áudio aí, Laura. Você tem que pôr mais volume. Está muito baixinho, está um sussurro que não dá para compreender.
para ouvir? Está ainda muito... Ah, tá bem. Tá bem próximo do ouvido. Agora está dando, agora está dando. Tá. É que assim, como que a gente faz para poder explicar da mesma forma que a gente entende, quando a pessoa tem um modo diferente de entender? Que nem você falou que tem várias formas de interpretar, né? A Bíblia não seria mais ou menos isso. Como que eu faço para a pessoa chegar a essa compreensão que a gente tem? Eu teria que estudar grego e tudo? Não. Porque, Forma assim... nenhuma, não há necessidade disso. A forma mais correta, você vai ver, é abrindo a Bíblia e deixando que ela fale. É que as pessoas falam, eu posso entender do jeito que eu quero. Sendo que dá para ler e entender do jeito certo. Mas por que as pessoas chegam a essa... Primeiro, é o seguinte, tem várias respostas para isso, Laura, tem várias respostas. A primeira delas é que nós vivemos no mundo pós-moderno. Qual que é a filosofia que está? As pessoas pensam assim, falam isso, mesmo sem ter a lucidez daquilo que está acontecendo. Qual que é uma das marcas do pós-modernismo? É simplesmente eu sou a verdade. Eu vou ler do meu jeito. Eu vou compreender do meu jeito. E o meu jeito é o certo. Então, o teu jeito é o teu jeito. O meu jeito é o meu jeito. Você fica com o teu jeito, que eu fico com o meu jeito. Então, essa é uma influência decisiva de alguma coisa que hoje nós chamamos, né? E existem os pontos marcantes daquilo que nós chamamos de teologia, desculpe, do pós-modernismo, e uma das coisas é essa. Agora, aguenta a sua pergunta aí, que eu acho que eu vou ajudar a responder no decorrer agora, então, da disciplina, tá bom? Vou, então, avançar aqui no meu PowerPoint, para que nós tentemos agora, nós vamos ver agora diferentes visões a respeito de Deus. Então, repetindo, o que o outro diz a respeito de Deus e crê a respeito de Deus, né? Ele usa a expressão Deus, mas será que realmente esse é o Deus bíblico? Então, eu coloquei aqui, olha, vejam só, eu não estou sendo aqui exaustivo, eu coloquei 7 visões diferentes a respeito de quem é Deus. Então, no decorrer da história do cristianismo e na atualidade, nós vamos perceber a influência de praticamente todos esses pontos, essas compreensões, essas diferentes visões de quem é Deus. Então, a primeira delas é: Deus é totalmente transcendente. Essa ideia, né, de imanência e transcendência, né, aquilo que transcende a gente, né, aquilo que está além da compreensão humana, ou imanente, aquilo que está dentro da gente, que a gente pode explicar de forma absoluta, são termos filosóficos. A Bíblia não usa esses termos. A Bíblia fala em visível e invisível. A Bíblia não usa uma linguagem filosófica, do ponto de vista de usar termos como a filosofia grega usa. Então, tá aí. Quem é esse Deus totalmente transcendente? Talvez a maior manifestação desse tipo de incompreensão a respeito de Deus seja manifesta numa tradição teológica que foi muito forte no século XVIII, século XIX, que foi a questão daquilo que nós entendemos ser hoje, tá? Que vem lá desde o segundo século, mas do deísmo. O que é o deísmo? O deísta, ele crê em Deus. E crê num Deus que está totalmente desconectado com a realidade humana. Ele criou, ele é o criador, ele fez tudo. Uma das coisas, né, é o relojoeiro. Ele é um relojoeiro, tipo de um relojoeiro. Ele criou o relógio, colocou o relógio para funcionar, um relógio que tem funcionamento automático, colocou isso em funcionamento e pronto. Quer dizer, é um Deus que não está de forma nenhuma conectada com a criação que ele estabeleceu. Um dos
indivíduos que teve uma influência muito grande, né, do chamado deísmo, foi um dos indivíduos que nós conhecemos na história do Adventismo relativamente bem, William Miller, ou Guilherme Miller. Guilherme Miller, antes de voltar ele era cristão, quando criança, batista, etc, etc. Depois ele vai para a guerra, ele se casa, ele se torna um deísta. O que é o deísmo? Deus criou, e o mundo está aí hoje, regido a partir de leis naturais, de circunstâncias naturais, e que o próprio ser humano está relacionado com essas leis naturais. Muito curioso, um outro exemplo, né? O deísmo do século XVII, XVIII, início do XIX, ele vai dar fruto a algumas ramificações, há algumas conexões, e uma dessas conexões é chamada de positivismo. O que é o positivismo? É que o mundo está aí solto, né, sem nenhuma ação direta de Deus nenhum, e que esse Deus está indo, aliás, melhor, esse planeta está indo num ordenamento. Ele está se desenvolvendo, ele está numa evolução, diríamos, entre aspas. Não uma evolução biológica, né, como o evolucionismo, mas uma evolução sociológica, moral, ética, etc, etc. Nós temos o lema do positivismo na nossa bandeira. Os pais republicanos brasileiros, eles eram positivistas, Benjamin Constant e outros mais. Tanto é que na bandeira está escrito o que lá? Ordem e progresso. Esse é o lema do positivismo. É uma ideia a respeito, não é? Eles não criam necessariamente em Deus, né? E que o mundo está num processo, né, que vai de ordenamento, que vai realmente gerando progresso, e as coisas vão cada vez melhorar, e as coisas cada vez vão ser melhores e mais positivas. Esse é chamado positivismo, né? Vejam, a influência até mesmo nos nossos pais republicanos, expresso na nossa bandeira até hoje. Uma outra ideia, voltando lá então à tela, só para vocês acompanharem, né? Esse aqui é uma ideia muito, mas muito usada hoje para compreender a Deus. Tá? Essencialmente metafísico. O que quer dizer isso? Olha que expressões que eu estou usando hoje, né? Quase que pedir desculpas a vocês disso. Metafísico. O que quer dizer metafísico? Um Deus que é essencialmente metafísico. Vamos lá. Tomei fôlego aqui para explicar. De acordo com a filosofia grega, tanto de Platão quanto de Aristóteles, que vão afetar o mundo ocidental de forma abundante até hoje. Você pensa como eles, ou já pensou como eles, ou teve a influência deles, mesmo sem saber que o nome deles. Tá? Tamanha é a influência desses dois personagens, e os seus discípulos e as variantes que existem nos movimentos. Fazem uma distinção entre o mundo físico, o mundo das coisas, o mundo que tocamos, o mundo que nós vivemos hoje, do mundo metafísico, um mundo além da física, ou está, né, além da física. Mas eu sei que vai ser muito complicado você entender isso aqui, mas acredite em mim, porque é isso mesmo que é o padrão da filosofia grega. Tanto para Platão quanto para Aristóteles e as suas variantes, né, o platonismo e outras mais, dizia que a realidade, de fato, é o mundo metafísico. O mundo físico é uma manifestação física, não real, sombra, é imagem, é derivado, é circunstancial do mundo metafísica, que ele está além da física, acima da física, não está no mundo físico. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns lápis aqui colocados na minha escrivaninha aqui para vocês. Eu tenho 3 lápis aqui. Um branco com borrachinha que nem ponta tem ainda, ó, nem para o apontador não foi.
Eu tenho um outro preto aqui, que já tem borrachinha branca, tá? Pretinho já apontado. E eu tenho aqui um outro que é azul, mas também escreve em preto, né? Com borrachinha branca. Então, tem aqui esses 3 lápis. Na filosofia grega, esses 3 lápis aqui não são reais. Eles são sombra de um lápis ideia que existe no mundo metafísico. E o mundo físico que nós estamos tem N manifestações, né, na forma de lápis. Então, eu olho um lápis, é um lápis azul, eu sei que é lápis, esse é lápis, esse é lápis, eu chamo todos de lápis. Tem verde aqui, tem os outros. Esse aqui nem borrachinha tem. Então, tudo é lápis. Na filosofia grega, todos esses lápis aqui são derivados de um lápis real. Esses aqui são sombra, são manifestações desse lápis real que existe no mundo das ideias. Então, o mundo metafísico, ou esse mundo das ideias, é o mundo real. Deus não está no mundo das ideias. Desculpe, no mundo das sombras, no mundo das coisas, no mundo físico em que nós estamos. Por que é tão importante para o cristianismo, como nós vemos por aí, falar em alma e falar em corpo? Por que as pessoas têm, até hoje, tremenda dificuldade em compreender o estado do homem na morte, como dizem as Escrituras? Justamente por causa disso. Porque a alma é alguma coisa que o homem tem dentro dele, né, que pertence ao mundo metafísico. É a fagulha do mundo metafísico que o ser humano tem. O homem tem. Então, vocês já devem ter ouvido expressões, né? Aqueles que gostam de ler Apocalipse, não sei se vocês já tiveram matéria Apocalipse. Tem lá os chamados Nicolaitas. Nicolaitas é um tipo de filosofia baseada na filosofia grega, nesse dualismo entre mundo físico e o mundo metafísico, mundo físico e metafísico. Dizia o que o nicolaísmo? Um exemplo. Ele dizia o seguinte, que o ser humano tem uma alma pura, perfeita, mas essa alma está aprisionada num corpo mau. Então eu vou fazer de tudo para esse corpo mau, vou me prostituir, vou beber, vou para tentar eliminar o quanto antes esse corpo físico que eu tenho, que tudo que é físico é negativo, e tudo aquilo que, né, na alma é a única coisa que eu tenho perfeita ou boa em mim, para libertar. Então, voltando aqui, como que eu vou entender esse tipo de Deus? Vejam, na teologia católica clássica, qual é a explicação que os teólogos católicos clássicos dão a Deus? É exatamente esse Deus essencialmente metafísico. No mundo metafísico, está além da física, aqui no mundo físico tem movimento, tem tempo, tem ações. No mundo metafísico, não existe essas coisas. É um mundo de ideias, é um mundo perfeito, é um mundo real. Então, Deus está de acordo com essa ideia nesse nível. Então, Deus é um ser atemporal, ele não se comunica, ele está totalmente... Para ele não tem movimento, ele é essencialmente simples. Né? Então, é esse tipo de Deus filosófico que a teologia clássica católica explica, entende? E daí, então, por que existem santos? Por que existe a Virgem Maria? Por que existem... Por quê? Porque Deus é totalmente outro. Ele é totalmente dissociado de tempo e espaço. Ele é essencialmente isolado. Então, veja, como que esse ser vai se comunicar? Ele não tem como se comunicar conosco. Então, toda a comunicação é feita através dos santos. Podiam ter usado Cristo, pelo menos, para isso, mas
usam, mas não tanto quanto deveriam. E aí preciso dos santos para intervir, né? Para estar lá, para me interceder por mim, preciso da Virgem Maria, e etc, etc. Então, esse Deus também tem características deterministas, e aí vem outras coisas que eu não quero aqui entrar em maiores detalhes com vocês. Então, veja, a filosofia grega, ela afetou tremendamente a forma católica de entender a Deus. Então, quando um padre católico fala a respeito de Deus, e não é um teólogo da libertação, é um teólogo clássico, é um padre clássico, etc, etc, o que eu vou entender a respeito? Como que ele entende Deus? Ele usa a palavra Deus, mas não exatamente como nós cremos. Vamos voltar aqui. Então, quero ver se termino isso antes de dar o nosso tempo. Outro ponto, outra forma de entender a Deus é um Deus às avessas. Veja, aqui ele é totalmente transcendente, aqui ele é totalmente imanente. Então, nós temos essa influência nas religiões orientais, algumas delas, no hinduísmo, e outras religiões orientais, que vão dar a ideia de um Deus que está dentro de mim. É um Deus que está, diríamos, espalhado na sua criação. Então, cada pessoa, cada ser tem um pouquinho desse Deus. Ou tem o Deus dentro dele. Isso é chamado, né, as duas formas mais clássicas, e nós entendemos isso, é panteísmo ou panenteísmo. Panenteísmo crê que há uma figura de um Deus, mas esse Deus se manifesta em todas as coisas. O panteísmo diz que não existe Deus realmente, o Deus está em todas as coisas. Ele é totalmente imanente. Ele está em nós, ele está na criatura. Então, quando nós pegamos aí essas pessoas veganas e tal, o que essas pessoas estão entendendo a respeito de Deus? Ao comer isso, ao fazer aquilo. E a gente, puxa, que princípio de alimentação extraordinário, né? Que legal. Muito do veganismo e outras práticas aí, eu não vou aqui citar o nome, elas têm as suas origens nessa forma de compreender a Deus. Um dos maiores, vou dar um exemplo aqui, né? Um dos maiores teólogos do cristianismo no início do século XX, que afetou muito a teologia protestante no Brasil, é um teólogo francês chamado Paul Tillich. Paul Tillich, a primeira teologia sistemática que foi lançada na língua portuguesa é de autoria dele. Ele é um teólogo que bebeu em fontes existencialistas. Né? O existencialismo do início do século XX, ele bebe nessas fontes e produz uma teologia. Ele vai explicar a Bíblia. E nessa teologia dele, ele diz o quê? Olha, eu vou ler aqui para vocês. Para ele, Deus não existe. Porque a existência é uma característica de dependência. Um Deus que existe é simplesmente outro ser, ao nosso nível. Assim, Deus não é um ser, mas é o poder para ser, que está dentro de cada um, habilitando-o a existir. E sem ele, cessaria de existir. Portanto, ele é o princípio da existência, que está em todos nós. Ele não é um ser pessoal. Ele é o poder para ser. Ele não é um ser. Ele é o poder para ser que está dentro de cada um de nós. Isso aí é uma ideia chamada panteísta. E vejam a influência, eu estou falando de um teólogo cristão. Tá? Não estou falando aqui de uma pessoa, né, que tem influência de filosofias aí orientais. Vamos a outra forma de compreender a Deus aqui. Seria um Deus identificado com a história. Tá? Então, existe essa tendência, ela existe hoje,
daquilo que nós chamamos a teologia do processo, a teologia da esperança, que é também na teologia da libertação. É uma forma de entender a Deus. Deus existe. Mas quem é esse Deus? É um Deus que é confundido com a história. Não é um Deus que se revela e intervém na história, mas é um Deus que se confunde com a história humana e o progresso da história humana. É um Deus que não é um ser realmente, mas é uma realidade intra-histórica. A história contém Deus. Os atos salvíficos de Deus nessa história da humanidade é que vão formando o ser dele. O ser de Deus. Assim, não existe revelação objetiva da Bíblia. Não existe necessariamente uma Bíblia inspirada por Deus. Mas a própria história é a autorrevelação desse Deus. E nós temos aí, né, hoje em dia, deixou de ser uma moda, mas no final do século XX, a teologia do processo, a teologia da esperança, a teologia da libertação, são teologias que vão ter esse tipo de explicação a respeito de Deus. Vamos aqui voltar. Mais um. Então, agora é um Deus aberto para o futuro. Essa é uma forma muito sedutora de explicar a Deus. Muito sedutora. Uma das coisas muito complexas para explicar a Deus, aliás, eu até recomendaria aqueles que quiserem ler e que gostam de ler, leiam um livro que foi lançado ano passado pela Casa Publicadora Brasileira. O autor desse livro é John Peckham, chamado Teodiceia do Amor. Fantástico. Quem leu, né, vai ser beneficiado. Porque ali, nesse livro, nós vamos ter várias essas inferências, né, de entendimento a respeito de Deus e como Deus age na história ou não. Mas um dos problemas a respeito de Deus é se Deus sabe o pecado, por que que ele intervém, se ele é amor, por que isso, por que aquilo. Nós temos essas questões que estão por aí. Já lhe dou a palavra. Mas nós temos muita dificuldade em explicarmos e entendermos que esse Deus, ele tem o conhecimento das coisas. Agora, se eu vier e disser para vocês assim, olha, Deus é um Deus que vai sendo construído por ele mesmo no decorrer daquilo que nós chamamos de futuro. Deus não tem de passado e de presente, esse Deus sabe tudo, ele é o Criador, ele sabe tudo. Mas em relação ao futuro, ele é aberto. Ele não é um ser que tem conhecimento pleno a respeito do futuro. Ele não tem um conhecimento antecipado da liberdade humana, por exemplo. Se nós somos livres e não cremos na predestinação, como que eu vou entender esse Deus? Então, não é um Deus que sabe tudo a respeito do futuro. Ele tem pistas, ele tem ideias, ele lê tendências. Né? Aliás, esse tipo de Deus é um Deus muito parecido com o inimigo. Porque o inimigo, ele sabe tudo do passado e sabe o presente também. E ele tem pistas em relação ao futuro muito claras. Ele sabe o que está acontecendo. Mas ele não é Deus. O Deus nosso, bíblico, é um Deus pleno, que tem conhecimento de todas as coisas. Então, nós tivemos na história, inclusive na história do Adventismo, até relativamente recente, eu tenho aqui na biblioteca um livro chamado The Openness of God, a abertura de Deus, um Deus aberto para o futuro. Essa é uma forma muito equivocada de entender a pessoa de Deus. O irmão tinha levantado a mão aí, irmão Barbosa?
Então, pastor, ele não explica Deus, ele explica as ações de Deus, mas ele explica o inimigo de forma inequívoca. Exatamente. Muito bom o livro, recomendo a vocês esse livro. No material que vocês têm, vocês vão ler, vão ter aí, não há dúvida nenhuma, citações desse livro, The Openness of God, etc, etc. Na apostila de vocês tem isso. Muito bem, o outro tipo de Deus. Nós vamos já meio que chegando aí no... Então, é um Deus manipulado. É um Deus fraco, um Deus que é manipulado pelo ser humano. Tem muita gente que crê, mas muito mais do que vocês imaginam, que crê nesse tipo de divindade. Deus está tão próximo de mim, ele até habita no ser humano, e mais do que tudo, o ser humano tem a capacidade de manipulá-lo, ele é um tipo de marionete de Deus. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui clássico disso. Há uns anos atrás, a Igreja Universal do Reino de Deus, no velho Maracanã, encheu o velho Maracanã com mais de 200 mil pessoas, porque usaram também o campo, né, para pessoas. E de lá, Edir Macedo fez um discurso, uma pregação. E ele dizia, né, com aquela voz, né, bem marcante, que eles importam, né, treinam todos os seus, diríamos aqui, eles têm a franquia da religião. Se Deus não vier aqui agora, se manifestar aqui agora, esse Deus não existe. Que Deus vai vir aqui agora e vai curar e vai fazer isso. Deus vai agir aqui agora. Que tipo de Deus é esse? Manipulado pelas minhas impressões. E hoje nós temos no pentecostalismo, especialmente na terceira onda do movimento pentecostal, que ainda liga a conexão, né, com a teologia da prosperidade, um Deus totalmente manipulado. É o seguinte, Deus está pronto a dar bênção para você. Só que Deus precisa de uma gorjeta. Então, dá para Deus aí, né, você quer ter 10 carros e só tem um? Então faz o seguinte, dá esse carro que você tem para Deus e que Deus vai dar 10 carros para você. E essa é a forma de lavagem cerebral que esses movimentos, eu chamo de estelionato, brincam com Deus, como fazem estelionato, na verdade, e enganam. Milhares de pessoas aí fazem isso, dão tudo. Vendem casa, vendem carro, porque você quer ter uma firma grande, então vende o teu negócio, dá para Deus, e Deus vai te dar, tal, não sei o quê. Que tipo de Deus é esse? É um Deus manipulado pelo ser humano. É um Deus que obedece à regra franciscana, é dando que se recebe. Nós não cremos num Deus desse tipo. Tá? Então, aí vem, né? Que tipo de Deus nós, adventistas do sétimo dia, cremos? Tá? Então, aqui, de forma muito clara, tá? É esse tipo aqui, um Deus de equilíbrio, identificado com tempo e espaço. Há tempo para Deus? Deus é um ser atemporal, espacial, ele não se movimenta, ele está preso nessa realidade metafísica? Nós não cremos nisso. Nós cremos num Deus bíblico, e o Deus da Bíblia, quem é ele? É um ser pessoal, que tem atributos extraordinários, ele é onipotente, ele é amor em essência. E esse Deus que eu compreendo pela Bíblia, ele se revela ao ser humano. Ele tem comunicação com esse ser humano. Mais do que isso, ele indica para o ser humano o caminho da salvação, o caminho do futuro, ele estabelece profecias que vão se cumprir e vão se cumprir. É um Deus que não precisa de intermediários para a ação.
É um Deus que é invisível, de acordo com a Bíblia, mas não metafísico ou transcendente. Essas são expressões filosóficas, não são expressões bíblicas. Pela Bíblia eu encontro um Deus invisível, mas que se revela, que atua no coração humano, que atua na nossa vida, atua na história. É um Deus que atua, né, de acordo com as pressões do inimigo em relação ao projeto de salvação de Deus. Então, esse é o Deus que nós encontramos na Bíblia. O amor é a base do seu reino, é a base do seu caráter. Esse é o tipo de Deus que nós vemos. O princípio do amor de Deus é demonstrado claramente na Bíblia. Esse Deus que ama. Aliás, amor para Deus não é exatamente amor para o ser humano. Porque o amor, do nosso ponto de vista egoísta, pecador, é: amem-me, eu devo ser o objeto do amor de vocês. Amor é os outros me amarem. A criança nasce desse jeito até. Ela nasce tão pecadorzinha, né, que tudo é para ela. O pai é dela, a mãe é dele, tudo é dela. Tudo, as coisas, tudo é dela. Todo mundo, ela é o centro do universo. Esse é o ser humano. A forma de amar do ser humano. O amor de Deus é totalmente radical diferente disso. Por isso eu evoco aqui São João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, que ele entregou-se. Dar-se, entregar-se é o verdadeiro sentido do Deus que nós encontramos na Bíblia, que ama. Se Deus em algum momento não foi amor, ou só amor por si próprio, como o ser humano claramente é, a essência de seu caráter foi alterada. Porque ele é amor. O amor na Bíblia é eterno, vai da criação à redenção. Esse é o Deus que nós, adventistas, entendemos, é o Deus que existe na Bíblia. O conceito de perdão está totalmente associado a esse Deus que ama eternamente. Se o amor não é eterno, Deus não é essencialmente perdoador. Religiões que têm dificuldade com a Trindade e não entendem esse Deus que ama, não existe o conceito pleno de salvação. Um exemplo disso é o islamismo. Outro dia, ainda conversando com alguém que entende bastante o islamismo, ele disse: pastor, se eles entendessem o que significa perdão, qualquer tipo de entendimento a respeito de Deus, que é monoteísta radical, e é que nós encontramos, o judaísmo é um deles, e o islamismo é outro, o conceito de perdão não existe. Isso talvez explique um pouquinho daquilo que está acontecendo lá na Israel e na Palestina agora. Não entendem quem é esse Deus. Portanto, pessoal, é muito realmente significativo que nós compreendamos a respeito de Deus. Vocês vão ler, então, o capítulo 2, né? Vão ter uma visão um pouquinho maior a respeito desse Deus. Nós vamos gastar mais uma classe, no início da outra classe, falando a respeito, então, de como Deus é revelado na Bíblia. Nós vamos entrar até agora, né? Vocês viram que eu falei pouco da Bíblia, né? Falei muito de filosofia, muito de conceitos por aí, de compreensões a respeito de Deus. Na próxima aula nós vamos à Bíblia, nós vamos tentar ver na Bíblia esse Deus de equilíbrio, de amor, de perdão, esse Deus que se revela, não na sua natureza, embora nós vamos perceber que existem pistas na Bíblia a respeito da natureza de Deus. Não que elas sejam explícitas do ponto, vou explicar como eu sou.
vou explicar como é a natureza. Não, existem aqui e ali elementos que a gente vai somar, a gente vai alinhar, né, para que esteja. Aqueles que quiserem ler um pouco mais, poderão ler também o capítulo sobre Trindade no Tratado Teológico Adventista, é o volume 9 do Comentário Bíblico Adventista. Então, aqueles que querem aprofundar um pouco mais, podem ler lá o Tratado de Teologia, o volume 9 do Comentário Bíblico, tá? Da Casa Publicadora, é um catatauzão. E quem quiser ter uma visão mais clara a respeito da doutrina do grande conflito, a nossa compreensão de Deus, leia aí um dos livros. Eu tenho vários livros aqui que eu considero bons na minha biblioteca sobre isso, mas um deles é esse Teodiceia do Amor, né? Um tipo de compreensão de quem é esse Deus que ama na Bíblia. Tá bom? Pastor Edson, são 9h11 aqui no meu. Se tiver alguma pergunta de alguém, temos 2 minutinhos aí para responder. Pastor, só explicar, por favor, que esse livro Nisto Cremos tem em todas as livrarias da Casa Publicadora e é disponível. Sim, tem. O pastor Edson, eu acho que o pastor Edson tem ele em PDF, não tem, Edson, alguma coisa? Tem. Reinaldo, Reinaldo? Oi? Você pode postar nos 2 grupos esse livro em PDF? Ok? Para não confundir muito a eles, viu, pastor Edson? Coloque só o capítulo 2, tá? Eu não sei. Você pode separar o capítulo 2? Pode? Isso. Então, quem tiver esse livro físico, já tem lá o capítulo 2. Eu prefiro o livro. Mas quem não tiver, então o Reinaldo vai postar aí o capítulo 2, e aí os irmãos têm que ler até quinta-feira, né? Isso daí até segunda-feira, até segunda. Até segunda-feira. Eu tô mais bonzinho, até segunda-feira. Então tá bom, bonzinho. E agora os irmãos percebem que, como o pastor Valiente falou, essa aula sim foi mais conceitos, filosofias externas. O que nós nos baseamos é no livro Nisto Cremos, os livros da irmã White e também na Bíblia, principalmente na Bíblia. Agora, porque de repente os irmãos vão pegar qualquer livro aí com comentário e aparece essas expressões, né? Metafísico, o que é isso, né? Então, é interessante nós sabermos o outro lado também, né? Então, os irmãos percebam a profundidade desta aula, realmente foi feito aí, foi construído um alicerce para entendermos as diversas filosofias, os diversos conceitos, esclarece bastante. Muitas vezes a pessoa fala em Deus, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que nós entendemos, né? Então, o inimigo ele procura confundir a gente pega as coisas. Uma Bíblia dessas anotada por aí, ou um livro que circula por aí, vai ter uma ideia equivocada de Deus. Exatamente. Mas nós vamos chegar numa parte assim mais nossa, de conhecimento bíblico, mas em princípio os irmãos percebem que é impossível explicar a Deus, né? Entender os atributos, tudo bem, mas como é Deus? Também nós devemos crer pela fé, né? Pela fé que existe um Deus, que mora, né? O Espírito Santo mora em nosso corpo, né? Não sei como, né? Viu, pastor Edson? Tem o irmão Éder aí que está com o erguido. Vamos ver se em 1 minuto ele faz a pergunta e a gente responde. Sim, irmão, pode falar. Só para entender direito, Deus é um Deus atemporal. Ele não está preso ao tempo. Não, Deus não é um ser atemporal. Não ele é caminha, atemporal. na Bíblia, nós vamos ver, ele caminha em tempo e espaço, ele caminha com a história. Para Deus existe passado, presente e futuro. Deus atemporal é o Deus metafísico, esse Deus que, para ele, não existe tempo. Né? É isso que eu queria anotar aqui. Perfeito. Isso. Obrigado, pastor. Nada. Pastor Edson, então, na quinta-feira, 7h30, estamos de volta, é isso? 7h30. Irmãos, vamos aproveitar bem essas aulas.
esse curso de capacitação teológico não é um cursinho de iniciante, é um curso de teologia, né? Muitos alunos estão reclamando que a aula está difícil, não nessa matéria especificamente, mas na matéria passada, que a prova foi difícil. Mas aqui não é um cursinho de Novo Tempo para gente que nunca conheceu a Bíblia, não, é curso de teologia mesmo, né? Aqui está um professor de teologia. Então, é lógico Viu, que... pastor Edson? Sim. Deixa eu deixar bem claro para vocês, eu estou sendo o mais simples possível, tá? Eu sei. Quando eu leciono essa disciplina para a Faculdade de Teologia, para os alunos de teologia, é lógico que nós vamos numa outra profundidade. Eu estudei essa mesma matéria a nível de mestrado e depois a nível de doutorado. E, naturalmente, os níveis são muito diferentes, tá? Então, a gente Então, tem não que... é coisa que se ouve nas pregações por aí, né? Não. Mas, pelo Deveria menos, os até ter um irmãos têm... pouquinho disso também, mas não é. O assunto de hoje, veja, meus irmãos, eu tive que estabelecer uma base, né, sobre a qual nós vamos construir agora, né? Então, lógico que eu vou ser muito mais bíblico a partir de hoje. Embora na próxima aula eu vou entrar na Bíblia, mas também vou dar uma pincelada histórica, porque é importante que vocês tenham uma certa compreensão histórica de como esses conceitos que eu disse aqui hoje caminharam na história. Exatamente. Pastor, então termina com oração. Termino, e nós sim. agradecemos e desejamos uma boa noite para todos. Grandioso Deus, nós somos extremamente limitados, somos pecadores humanos. Adentramos a esse tema com muita humildade. Quando a gente fala do Deus Criador, do Deus Redentor, do Deus que é o nosso Salvador, nós realmente, Senhor Deus, nos colocamos à disposição Sua e pela influência do Espírito de compreendermos os Teus feitos, a Tua vontade para conosco, mas não necessariamente a essência de quem Tu és. Portanto, que possamos ter a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração, que está ouvindo o nosso rogo sincero. E com muita gratidão, nós lidamos por esses momentos que passamos aqui juntos. Dê-nos uma noite tranquila, um sono reparador. É o que pedimos, por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Desejo uma boa noite a todos. Boa noite Qualquer a todos. dúvida, pode ligar para ele, viu? Pode ligar para ele, passa para mim que eu passo para ele, no particular. Não liga para mim não, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Manda a pergunta para mim que eu passo a pergunta para ele. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Uma noite abençoada a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite a todos. Fiquem com Jesus. Boa noite. Quando nós decidimos fazer essa barraca, eu não sabia que eu ia aguentar se viver assim um pouco, mas eu gosto. Eu gosto daqui porque é tão calmo.